Olá, queridos irmãos. Essa semana estamos tratando de Jesus e desta vez vamos meditar no caminho, a verdade e a vida que Jesus disse ser. O texto está em João 14, culmina com o versículo 6, mas eu queria fazer uma breve introdução do contexto quando Jesus diz isso aos seus discípulos, porque ele está numa situação com os seus discípulos, tentando explicar o que viria pela frente, que seria a morte dele e que os discípulos precisariam estar preparados. Então, a primeira advertência que ele dá é de que eles não fiquem de coração apertado, atribulado, angustiado, porque tudo que vem pela frente está já combinado no propósito de Deus. Só que para eles tudo é novo. Para nós que conhecemos tudo, já está realizado e não temos nenhum problema de angústia. Mas para eles, vocês têm que imaginar assim, Jesus falando que ia morrer. Ora, eles andaram com Jesus e você sabe que o povo de Israel estava esperando o rei. Agora, em vez de esse reino ser vitorioso, ele está como se decadente, indo para o fim, né? Em vez de um reino que começasse, um libertador, né? Político. Tá indo para o fim. Então, a angústia certamente ia tomar conta do coração deles. Mas Jesus disse: não façam isso, fiquem em paz, né? Por quê? Porque a primeira coisa que ele diz, creia em mim. Então, ele que é a verdade, né, tinha dito aos discípulos de eles ter essa confiança nele. E aí ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele já teria dito. Ora, deixa eu dizer uma coisa assim, esse texto às vezes é mal interpretado. A gente acha que Jesus foi construir apartamentinhos para nós, para cada um, né? Assim, por quê? Porque temos uma visão natural das coisas, né? E tudo que Jesus assim expõe e revela é absolutamente espiritual. Então não tem nada de natural. Quando ele diz que há moradas, em primeiro lugar, já tem as moradas, né? Há um lugar. O projeto de Deus de fazer o céu não podia ser um céu que não pudesse acolher todos aqueles que seriam salvos, né? E Deus sabia disso. Agora, quando diz assim, vou preparar os lugares, qual é a única coisa que ele não tinha feito ainda, até esse momento? Era a obra de redenção, de morrer e ressuscitar. Esse preparar lugar, na verdade, é fazer com que nós tenhamos esse acesso ao Pai. Esse é o lugar que Jesus está preparando para aqueles que vão crer nele, aqueles que já criam, né? Então, eu creio que nós precisamos tirar um pouco dessa cabeça, achar que Jesus está lá trabalhando, fazendo espaço, porque daqui a pouco ele volta e vem nos buscar e tem um monte de gente, né? Não é nada disso, né? Jesus só estava dizendo aqui de que agora ele vai morrer, vai ressuscitar e vai conduzir todos os seus discípulos para a morada eterna do Pai. E morada aqui é nada mais, nada menos do que um lar na comunhão do Pai, né? Interessante que tu falasse que aqueles discípulos ali, né, Tomé, demonstrando algumas dúvidas, era porque realmente era desconhecido para eles o que estava vindo, né? E embora nós saibamos o que nos espera nesses últimos dias, com perseguições, com todo aquele que professa o nome de Jesus sendo perseguido, penso que também podemos cair nessas dúvidas e Satanás pode encontrar um lugar nesse vácuo de certezas. Então penso que essa palavra é atual para nós. Amém. Também. Ele é o caminho, ele é o caminho de segurança. E como a gente estava falando antes, caminho remete a movimento. Caminho não é algo estático que está parado ali. Se for estático, parado, a grama vai subir de novo, vai tirar esse caminho. Não vai para lugar nenhum. Esse caminho é um lugar onde nós percorremos juntos e Jesus nos permite caminharmos juntos. Eu, Otka, todos juntos. Amém. Animando. E eu estou trazendo essa perspectiva de fim mesmo. Vamos ter que nos animar e relembrar aquilo que Jesus falou em João. Ele é o caminho. A nossa segurança é essa. E Jesus diz assim, e vocês conhecem o caminho,
né? Claro que, para mim, ele estava provocando os discípulos a darem atenção e até tirar as dúvidas, né? Como Tomé logo pulou, diz assim, não, como é que agora, até agora, por onde tu andava, a gente ia atrás. Agora tu vai sozinho, como é que a gente vai saber sentir onde nós vamos, né? É muito lógico, mas é um pensamento de novo, pensando nesse mundo, né? Sim. E Jesus falou com toda essa revelação que, para mim, esse versículo é um livro, né? De tão rico, de tão profundo, de tão abrangente. Os discípulos eram conhecidos, os discípulos do caminho, né? Exato. Eram conhecidos pelo caminho que Jesus era. Desde Isaías, né? Isaías profetizou Sim. o santo caminho, João Batista também. Então, o caminho é uma figura central da nossa vida de relacionamento com Deus. Amém, isso mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de novo, né? A casa do Pai, a comunhão com o Pai, né? Foi providenciada por Jesus, que seria o meio de chegar a essa comunhão. Quando diz assim, sou o caminho, a verdade e a vida e o caminho e a verdade, elas estão entrelaçadas, não tem como separar. Porque o caminho que Jesus foi abrir, né, está em Hebreus muito claro, é a sua vida, a sua morte, o seu sangue, né, que rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai. Então, isso é vida. Já que morte é separação de Deus, a vida que Jesus trouxe era de novo a comunhão com Deus, né? E ele como vida, eu sempre gosto daquele versículo que era impossível que a morte retivesse a vida. É impossível. Não, a morte não consegue matar a vida. Porque ele é a vida e ninguém tira isso, ninguém muda isso. Ele é a vida, né? Não tinha nada contra, né? Não nada. tinha pecado, não tinha o que a morte fazia ali. Não tinha como separar de Deus, né? E a verdade, Jesus falou em crer nele, mas ele ainda bota um plus aqui, porque isso eles não conheciam, a respeito do Espírito Santo. No versículo 15 desse capítulo 14, ele disse, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Então, a revelação que a verdade nos traz é que a vida está em Cristo. A vida é esse caminho de comunhão ao Pai. Essa riqueza, assim, é tremenda, né? Amém. Pensando aqui enquanto falava, Otto, que também um ponto de cuidado nosso é que nenhuma unção, nenhum mover de Deus, nenhum culto pode nos levar a Deus sem Jesus ser o centro. Amém. Eu geralmente fico pensando nos perigos do fim, mas há muito perigo no meio do rebanho, no arraial dos santos, que o inimigo tenta introduzir algumas inverdades. E uma delas que eu tenho visto é louvores, cultos, unções, algo muito focado no místico, e nós sabemos que o Espírito Santo ele é poderoso, e quando ele nos toca, a gente não sabe nem se está em carne, se está em espírito, mas a pessoa central, o caminho é Jesus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ele sempre vai ser esse caminho de segurança a nós. E um ponto que eu vejo que é muito importante também, pastores, discipuladores, pais, nós temos nosso coração em fazer com que os nossos filhos encontrem esse caminho. Amém. Mas, novamente, precisamos cuidar e vigiar para que nós não sejamos esse mediador. Às vezes, com uma boa intenção, podemos tentar apresentar Jesus de uma forma, mas proteger os nossos filhos daquilo que eles têm que experimentar pessoalmente com Cristo Jesus. Então é necessário deixar claro que por mais que nós sejamos uma ponta de segurança para eles, e nós queremos fazer isso, todos os pastores querem segurar e proteger o rebanho, somente Jesus é aquele que vai ser a segurança realmente deste caminho. Ele é o caminho. E a igreja é de Jesus, né? Amém. Então, não adianta nós termos a nossa igreja, porque ela não vai para lugar nenhum, né? Amém, é isso. Mas eu quero lembrar o versículo 19 aqui, que Jesus também diz que, porque eu vivo, vocês também viverão, né? A vida eterna de comunhão com o Pai é o propósito desde a criação, né? E nós não podemos ter a comunhão com Deus por outro caminho.
Esse é o caminho, né? Hoje se fala, né? Ah, não, bom velhinho, ele vai nos aceitar quando a gente morrer. Fazem tantas conjecturas, né? E acho que todos os caminhos, em algum modo, vão chegar a Deus, né? Porque, afinal, eu fui bonzinho, não fiz nada de errado, tentei viver uma vida boa, né? E esse é um engano, né? Porque o que nos leva ao Senhor, o que nos leva à casa do Pai, é Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o único caminho. Não é só o caminho, né, que já desqualifica todos os outros, né, mas ele é o único. Então, o caminho é Jesus. Eu creio que nós temos que avaliar essa nossa vida, porque dia a dia nós estamos nesse caminho. Dia a dia nós estamos na comunhão com o Pai. Nós podemos até ser desviado um pouco por alguma razão, né, de descuido, mas na verdade o Senhor sempre nos quer nele o caminho que leva a essa comunhão. E não leva só no futuro, claro que vai ser a revelação, porque quando ele voltar, ele diz, né, eu vou, mas eu volto. Ele vai nos levar. E nós não precisamos ficar muito preocupados como é que a gente vai. Quando a gente vê, vai estar lá nas nuvens ou vai estar lá na glória, né? Então, no Senhor Jesus é que está esse caminho, que nós não precisamos saber se dobra para a direita, para a esquerda, nós temos que estar em Cristo, né? É ali a nossa segurança. Aqui diz Paulo assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A vida de Cristo está nas coisas do alto, né? São as coisas espirituais. Então, queridos, tentem compartilhar o que significa, de fato, essa grande revelação que está em Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Algo preciosíssimo que Deus nos deu e que estava preparado desde a fundação do mundo. Amém. E algo que não é só para nós, né? Se estamos aqui na Terra, nessa peregrinação, existem aqueles que precisam ouvir sobre o caminho. Como o Ottokar falou, está crescendo mais agora, novamente, essa ideia que a sinceridade ou uma vida correta basta para Deus. E a palavra é muito clara que não existe outro mediador, a não ser Ele, Jesus, homem, como fala na palavra. Sim. Então nós temos essa grande comissão, essa grande oportunidade de falar do caminho, sem tentar convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é falar do caminho. Amém. Tenha uma boa semana. Amém. Obrigado, Marcelo. Amém. Tamo junto.